A gente estava atrasado para um compromisso. Eu, meu marido e as 2 crianças pequenas. E a verdade é que eu tinha assumido a minha persona de gerentona da família. Mas eu também estava totalmente fora de mim. E eu comecei a gritar com meu marido, depois com meu filho mais velho, Jorge, de 5 anos, de um jeito que, veja bem, eu não me orgulharia muito se alguém visse. Foi então que ele, no topo da sabedoria de seus 4 anos de idade, subiu mais um degrau na escada para ficar da minha altura, me olhou bem nos olhos e disse, muito firme e assertivo: Mãe, olha o que você tá me ensinando. Olha esse comportamento que você tá me ensinando. De repente eu me senti muito pequena perto do gigantismo do Jorge. Pedi desculpas e disse que ia me esforçar para ser um exemplo melhor. Mas sabe, essa fala dele me segue até hoje. Me monitora por cima dos ombros enquanto eu crio os meus filhos, mas também quando eu me vejo diante de qualquer criança. Porque tem 2 coisas que eu aprendi depois que eu me tornei mãe. 1. Uma criança não é criada pelos seus pais. Uma criança é criada pelo conjunto dos adultos que estão ao redor dela. 2. Não tem nada que você possa fazer que vai ensinar uma criança mais do que o exemplo. E se a gente levar a sério essa missão maluca de tornar esse mundo melhor para as próximas gerações, talvez a gente deva começar levando mais a sério essa missão de criar uma geração que seja melhor que a gente. Que tenha mais empatia, que gere menos lixo, que escute melhor, que seja mais justa, que se conheça mais, que tenha uma existência mais harmoniosa com esse planeta. E é isso que a gente vai discutir aqui hoje nesse episódio, que não é apenas para pais e mães, mas para todo mundo que ama uma criança. Como é que raios a gente cria esses serizinhos para serem melhores que a gente? E como é que a gente ensina aquilo que a gente nunca aprendeu? Eu sou a Nana Queiroz, escritora e ativista, e esse é o podcast Revolução de Afetos, uma produção do Movimento de Ativismo Global Havas, pra gente que, como a gente, acredita que ou a revolução será de afetos, ou ela não será revolução nenhuma. E quando eu venho pra luta, eu nunca venho sozinha. Eu sou a Gabi Leite, sou ativista da Havas também, e hoje esse episódio é um episódio de sonho, é um episódio de futuro. E é um episódio para você que é pai, mãe, para você que não é, para você que ainda não tem seus pequenos, ainda não está pensando nisso. E hoje nós vamos conversar com a Elisama Santos. E aí eu peço perdão aqui, porque eu preciso ler todas as atribuições de Elisama, essa mulher maravilhosa. Ela é best-seller, ela é especialista em saúde mental. E a Elisama é a nossa convidada de hoje. E apresentadora do GNT também. E apresentadora do GNT. Assim, ela é que o currículo é tão grande que a gente tem que selecionar uma parte. Porque senão já vai ficar o episódio inteiro falando o currículo da mulher, né? Exato. Mas antes de a gente começar esse papo, eu quero lembrar a você que está ouvindo esse episódio pela primeira vez, ou já está ouvindo há bastante tempo, que você pode se inscrever para recebê-lo diretamente no seu e-mail através do link da descrição ou das nossas redes sociais. E também bota bastante estrelinha aí no nosso Spotify e nos siga para os nossos chefes na Havas verem que esse podcast é muito legal e patrocinarem a 2ª temporada. Conta pra gente, Elisama, como é que você chega aqui hoje? Ai, gente, que felicidade estar aqui com vocês. Para falar de transformar o mundo é sempre maravilhoso, né? Falar de criança, de infância. E é legal pensar que a gente vai falar não somente da infância como futuro. A gente está falando de gente cheia de presente dos nossos passados, né? Porque a gente bota criança e futuro na mesma frase. Verdade. E tem tanta coisa além disso. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu te agradeço muito. É ótima essa sua fala sobre presente, passado e futuro. Nós conversamos também com Shirley Krenak e Chaisuri também sobre ancestralidade, né? E como a gente vai criando essa linha do tempo. Lindíssima. E tem um provérbio africano que ele vai falar que é preciso uma comunidade inteira para criar uma criança. E eu queria ouvir de você, como isso ressoa dentro de você e como isso pode e deve ser empregado no nosso dia a dia, no nosso contato, filhos de amigos, nossos filhos, sobrinhos, primos. Eu tenho primos e eles são a paixão da minha vida, sabe? E todos os dias eu fico, caramba, que difícil é, sabe? Cuidar desse serzinho, amar esse serzinho, tá ali pra ele, sabe? Então eu queria muito ouvir de você sobre isso, esse papel de todo mundo nessa construção
Acho que não chega nem a ser uma construção, né? A criança é um ser inteiro. Sim. É um ser formado. E quero ouvir de você sobre isso. O nosso papel enquanto comunidade, enquanto grupo, coletivo mesmo. Cara, é tão importante a gente falar sobre o coletivo. Primeiro, quando você traz a frase, esse ditado africano, a gente precisa lembrar que a visão africana de sociedade é muito diferente da nossa. E quando se fala que precisa de uma comunidade, de uma aldeia, na África você pensa que aquela vida é de todo mundo. Ela é responsabilidade de todo mundo. Tem um livro que eu li há algum tempo, chama As Alegrias da Maternidade, é um livro bem duro. E em uma cena, a personagem principal, ela tenta suicídio. E quando as pessoas no caminho percebem que ela tá tentando, gente desconhecida, ela quer ser jogada de uma ponte. As pessoas começam a tentar impedi-la. E em algum momento, gente que não conhece ela fala, mas por que você tá tentando? Para! Não, porque sua vida é da comunidade. E a gente não vai deixar que isso aconteça com você. Uau. E aquilo me marcou de um jeito, porque é essa ideia de que essa vida é de uma comunidade. E a gente está vivendo o oposto na sociedade ocidental. A gente está vivendo um momento em que é cool falar que você não gosta de criança. Em que é muito chique você falar, eu ter filhos, não, meu amor, vou curtir minha vida e vou viajar. Como se uma coisa necessariamente fosse impeditivo da outra. Em que a juventude tá se vangloriando de falar que não gosto de criança. Veja, eu não estou falando que todo mundo tem que ter filhos. Não, muito pelo contrário. Pelo amor de Deus, não, né? De forma alguma, essa nossa conquista de podermos escolher é maravilhosa. Que bom que a gente não é obrigado. Mas entre não querer ter filhos e encher o peito pra falar, eu detesto criança, a gente tem um caminho bem grande. E aí, quando a gente vangloria o não gosto de criança e achar normal, falar, tem criança, então não vou, a gente tá deixando de ser essa comunidade. Porque a gente tá acreditando realmente naquele pensamento bem estreito de que quem pariu uma Deus que o embale. Sabe? E não, essa criança é de todo mundo. Sabe por quê? Porque essa criança aí vai ter que resolver os problemas que a gente tá deixando pra ela. Sim. E que são problemas de todo mundo, né? E assim, se São essa criança se todos transformar em um nossos. psicopata, você tá tão sujeito a ser assassinado por ela quanto qualquer outra pessoa. Se ela destruir o planeta, é o mesmo planeta que você vive, né? É uma ilusão essa coisa dessa compartimentalização das famílias que a gente criou nas sociedades individualistas, né, de hoje. E tem um olhar que a gente precisa fazer que quando eu hoje, independente do que essa criança vai se tornar no futuro, eu hoje deixo de olhar pra essa criança, eu tô deixando uma mãe solitária. Porque, em importante. regra, é essa mãe quem se responsabiliza. A gente vive numa sociedade extremamente machista. Então, a gente tem pais que vão se responsabilizar, tem. Mas o pai não é perguntado na entrevista de emprego se ele tem filho, com quem fica o filho dele. Uhum. Exato. Isso é perguntado pras mães. Então, à medida que eu podo, que eu barro a presença da criança em qualquer espaço, salvo quando é por segurança, eu tô barrando a presença de uma mãe. Sim. Eu tô limitando a vida de uma mãe. Eu tô deixando ela sem apoio para que ela exista também. Então, para além de não cuidar dessa criança, eu tô sobrecarregando alguém que vai ficar menos capaz de cuidar dessa criança. Então, além de não cuidar, eu atrapalho o cuidado do outro. Quando eu não faço meu papel de comunidade. E como é que eu faço papel de comunidade? Percebendo que aquela criança não é responsabilidade só daquele adulto. Sabe? Em vez de que tá aqui a mãe dessa criança, eu vou tentar ajudar. Uhum. Eu vou perguntar como eu auxilio. Sabe? A criança tá chorando. Gente, é uma coisa simples. Uma criança tá chorando. Eu posso brincar com ela que eu tô vendo que a mãe tá correndo, procurando as E coisas todo dela no mundo vai carro, julgar, sabe? né, Elisama? Todo mundo vai julgar, mas ninguém vai tentar ajudar, né? Ninguém vai perceber que uma mãe, às vezes até uma mãe ou um pai num shopping center, a criança se jogou no chão, eles estão perdendo a paciência. Todo mundo vai julgar a reação deles. Ninguém vai perguntar, calma, você precisa de ajuda? Não, a gente não vai perguntar. E o que acontece? Os julgamentos são sempre tão intensos que até o pai e a mãe, eles já sentem que qualquer pessoa que se aproxima, ela tá vindo pra tacar pedra. Porque socialmente não é seguro ser pai e ser mãe. Quando teu filho se comporta assim, você fica com medo da reação do outro. Você sabe que você está sendo julgada pelo comportamento do teu filho. Hoje, quem o nosso filho interfere em quem a gente é. Então, eu sou a mãe dessa criança que está se jogando no chão. E a gente cria uma imagem do que é ser mãe, do que é ter filhos, extremamente equivocada. Eu não sei como crianças funcionam antes de ter filhos.
Eu não faço ideia. Ninguém faz uma pós-graduação nisso, né? Vamos lá, vamos se formar antes de fazer. Nada. De fazer uma criança. Pelo contrário, a gente tem uma história de mentiras a respeito da educação. A gente ouve que a criança é um livro em branco. Mentira, gente. A gente nasce cheio de história. Para de acreditar que do jeito que o pai quiser, a mãe quiser, a criança vai se comportar. É uma desconsideração absoluta do universo interno dessa criança. Então, a criança se comporta de uma maneira não aceita socialmente. A gente olha para aquela criança e já julga o pai e a mãe que não era educação. Porque se tivessem feito o papel deles, a criança estava ali sentada, agindo de uma forma que nós não agimos. Porque a gente espera da criança comportamentos que o adulto não tem. Tem um exemplo que eu sempre dou em palestras, que é o exemplo do eu quero. A criança quer uma coisa, a gente, muito além de dizer não, a gente acha que ela não deveria querer o que ela quer. Então assim, a criança acordou e eu contei uma história que eu sempre conto da minha filha, que ela acordou um dia querendo biscoito. E não tinha biscoito. Eu sabia que ela ia chorar. E eu fiz aquilo que mãe faz, né? Filha, tem laranja, tem uva, tem manga. Eu quero biscoito. Quando eu fui acolhê-la, eu falei, filha, eu sei que é difícil. Você querer comer uma coisa, não tem. E aí, quando eu falo isso, as pessoas acham estranho de falar assim, mas você vai falar isso com a criança? Amor, compra uma torta de chocolate, deixa na geladeira e teu esposo, tua amiga, teu marido, alguém come. Você não acha? Tu não fica puta? Vai dizer que você vai olhar pra geladeira e falar, ai, gente, mas sem abacaxi. Estou grata a Deus que tem abacaxi. Tem gente morrendo de fome em vários lugares do mundo. Não, cara, você vai ficar pé da vida também, mas a criança não pode. A criança ela tem que ser grata porque tem a uva, porque tem o abacaxi. É engraçado, né? A gente falando todo esse tema do social. Eu sou agora tô em formação, né? Eu sou uma especialista em neurociência e comportamento, quase terminando em uma das disciplinas que a gente estudou. Eu lembro de um estudo com gêmeos idênticos criados por famílias diferentes. Engraçado que eu não pus isso nem no roteiro, me ocorreu conforme você falava, Elisama, porque eles estudaram vários gêmeos, né? Que por algum motivo diverso foi separado ao nascer. Então, essas crianças têm a mesma genética, mas eles estão criados por famílias diferentes. E o objetivo desse estudo era determinar qual percentual dessa criança dependia da família na qual ela era criada. E a verdade é que eles descobriram que era em torno de 15%, no máximo 20% dependia da família. O resto, cara, ou vinha escrito, que era o que eles tinham em comum, ou era condições sociais, as pessoas e as circunstâncias que cruzaram o caminho dessa criança. Então, você olhar no shopping a criança dando o chabu e achar que a culpa é daquele pai e daquela mãe, amigo, talvez a culpa seja sua, talvez você falou alto e assustou aquela criança ali. Entendeu? Tipo, como é que você vai saber, no conjunto da obra, né, qual que é o seu papel na existência das crianças ao seu redor? Se só 15% é responsabilidade dos pais, todo mundo que tá existindo, tá votando, tá determinando políticas públicas, né? Tem aí um percentual em tudo que essas crianças estão sendo. Sim, mas a gente… Sabe o que acontece? A gente se vê como seres pouco complexos. Como que eu vou reconhecer a complexidade da criança? Uou. Entende? Assim, se eu não reconheço a minha complexidade, se eu não reconheço o quanto o dia difícil que eu tive ontem, a grana que eu não tive para pagar a conta de energia elétrica, o quanto isso está interferindo no meu desempenho no trabalho, o quanto isso está interferindo no meu relacionamento amoroso, se eu não consigo olhar para minha vida e enxergar a complexidade do que me move, como eu vou olhar para a criança e não vou enxergá-la como um ser que é 2D? Eu vou enxergá-la assim, como um ser que é 2D. É isso aqui mesmo, sabe? Eu não vou conseguir enxergar as camadas, porque eu não olho as camadas da minha própria vida. E eu acho que esse é um dos grandes empecilhos pra gente mudar a forma que a gente enxerga a criança, porque eu preciso mudar a forma que eu me enxergo. E não é que eu me enxergo no relacionamento com essa criança, que eu me enxergo comigo, com a minha vida, com as minhas emoções, com as minhas responsabilidades, com as minhas complexidades, com as minhas incongruências. Aliás, sabe? Essa mensagem, eu acho que é a mensagem que ficou pra mim como central daquele seu livro Por que Gritamos, que é o meu favorito. Eu gosto muito da educação não violenta, mas o Por que Gritamos mudou quem eu sou enquanto mãe. Porque eu percebi que eu tinha que aprender a acolher a minha criança interior pra poder acolher a criança que tava ali. E tinha que aprender a amar a mãe que eu era, sem tentar ser a mãe que a blogueira era, que a consultora de maternidade humanizada, que aliás muitas vezes é bem desumana, né? A gente pode falar sobre isso mais tarde, que era. E assim, esse processo de autoacolhimento que eu adoro como você fala isso, né? Como que
entender a nossa infância e perdoar também os nossos pais, sabendo que eles deram o melhor que eles tinham com as informações que eles tinham, é parte desse trajeto, né? É um caminho. E é importante aqui a gente falar que quando eu falo que você precisa olhar para os seus pais como, é isso, essa é a minha história, eles deram o que eles tinham pra dar. Eu não tô falando, vai lá, pede perdão, convive com tua mãe que te trata muito mal, convive com teu pai que só te fere. Não é isso. Não é isso. É um lugar de olhar pra trás e falar, ok, essa é a minha história e ela tem reflexos na minha vida. E eu vou olhar pra essa minha história. Eu vou viver o luto de não ter meus pais idealizados. Porque eu preciso viver esse luto. Eu preciso olhar pro meu pai, pra minha mãe e falar, talvez esses dois seres humanos absolutamente imperfeitos nunca vão me dar o que eu espero deles. Nunca vão olhar pra mim e falar que orgulho que eu tenho de você. Ou não. Talvez seja essa a tua história de vida. E aí? Eu preciso seguir. Eu preciso olhar pra minha vida agora. Eu preciso aprender. Desculpa, gente. Eu preciso aprender a ser essa minha mãe. Assim, de que forma que eu vou lidar com esse meu caminho agora? E de que forma eu vou entender as minhas limitações, as minhas potencialidades e o que eu vou fazer com isso? Sabe? Eu não posso querer a vida inteira ser uma coisa que eu não sou. Porque a gente aprende isso na infância. Você cresce ouvindo, você não pode ser assim. Você não pode ser assim. Porque a gente passa uma vida querendo ser outra coisa. Só que enquanto eu quero ser outra coisa, eu não sei lidar com quem eu sou. Eu preciso enxergar, caramba, eu, Elisama, agora não tô nem falando de mim mesmo, eu tenho uma tendência fortíssima à irritabilidade. Eu tenho um calma tatuado no braço. Uma pessoa que tatua calma no braço não é uma pessoa calma. Senão não precisava de um lembrete. Não precisava. Então, assim, eu sei disso. E eu passei boa parte da minha vida tentando ser uma pessoa calma. E cada vez que eu não conseguia, eu me sentia mais frustrada. E frustrada, eu sentia o quê? Raiva. Sim. Que eu não sabia lidar com essa raiva. Justamente porque você não foi ensinada de que raiva era um sentimento válido, uma sensação E válida. que eu sentia a minha raiva desse jeitinho aqui. E aí, quando eu parei de brigar, e comecei a olhar pra minha raiva e falar, ok, querida, você tá aqui comigo, você faz parte de mim, vou te entender, vamos sentar aqui, vamos conversar. E aí, em vez de brigar com a minha raiva, eu fui perceber como é que ela chega. Onde ela chega primeiro? Onde eu sinto a minha raiva? Dividi em graus. Fui me observando. Quais são os graus da minha raiva? Como é o sintoma de cada grau aqui? Como é que eu percebo cada grauzinho aqui que ela tá crescendo? O que funciona em cada grau? Tô começando a ficar irritada, respirar fundo me calma. Mas se eu já estiver no ápice, amor, não me manda respirar fundo que eu vou querer te dar um soco. E espera-se isso das crianças, né? Eu preciso me afastar, preciso lavar meu rosto, preciso caminhar, preciso ouvir uma música, preciso dançar. Chorar. Não, eu não consigo chorar. Chorar raiva não me ajuda. Não. A minha raiva é muito da ação. Uhum. Então eu preciso, pra chorar, tirar uma camada. Se eu estiver no ápice, eu não choro. Eu preciso dançar, eu preciso gritar, eu preciso botar essa energia pra fora. Quando eu tirei o que tá em excesso, aí eu consigo finalmente acessar o choro. Aí eu acalmo. Isso sou eu. E eu não tenho como dar a receita da Gabi. Eu não tenho como dar a receita da Nana. Só você pode descobrir a sua receita. Mas pra você descobrir, você precisa parar de brigar com você. Você precisa ter a coragem de olhar para o teu sentir e falar, então, Como o é rei que de é? copas não veio, amor. O que eu tenho aqui na mão é a dama de ouro. E aí, vou fazer o que com ela? Que jogada eu faço com as cartas que vieram? Eu não vou escolher cartas diferentes. Não tá no cardápio. No cardápio da Elisama não tá super calma. Eu não sou a relaxadona do rolê. Eu fui fazer a unha ontem. Aí a manicure tá... Menina, amolece esse dedo. Eu fiz, então, Já relaxar passei não é por meu isso. forte. Relaxar não é meu forte. Peraí que eu tenho que fazer aqui um esforço consciente pra relaxar, pra deixar meu dedo mole aqui, pra confiar em você a ponto de deixar meu dedo mole aqui pra você. Dá pra falar que isso é só porque eu nasci assim? Cara, tem a minha personalidade, tem o fato de ser uma mulher negra nesse país horroroso. Sim. Então tem um monte de coisa. Fato é que essa é a Elisama. E a Elisama precisa aprender a lidar com quem ela é. É engraçado você falando que como pra você a sua jornada foi com a raiva, pra mim a minha jornada é com medo. É como eu lido com os medos, né? Uma pessoa ansiosa vive de projetar, né? Eu sou, não sei se vocês já perceberam, um pouco ansiosa. E eu projeto, né? E eu tive que entrar nessa jornada antes de conhecer os meus filhos. E é engraçado que você trabalha com acolhimento, mesmo sendo
e com autocontrole, mesmo sendo uma pessoa que tem muita raiva. E eu sou ativista e me acham muito corajosa. E eu sou uma pessoa que dança com o meu medo continuamente. E o que eu tive que aprender, Elisama, era que pra mim o processo era o seguinte. Quando o medo tá tomando conta de mim, eu tenho que encarar o pior cenário possível que poderia acontecer pra eu entender que ele nem é tão ruim assim e que vai ter saída mesmo assim. Eu não sei se vocês conhecem um livro infantil do Chico Buarque, que chama Chapeuzinho Amarelo. Chapeuzinho Amarelo, amo. Que é a Chapeuzinho tentando o medo do lobo, que ela cria o medo do medo de um dia encontrar o lobo. Até que um dia ela encontra o lobo, acaba o medo do medo, acaba o medo, e no fim fica só o lobo. Fica lobo. E eu acho que pra mim é esse processo, né? Você quer como tirar as camadas da raiva, pra mim é… Vamos encarar o lobo. E aí ver como que o lobo é. E aí, quando eu vou me relacionar com os meus filhos, eu vejo que é isso, né? Porque eu tenho muitos medos com relação a eles. E aí, isso é uma coisa que você e eu temos em comum, né, Elisama? Porque somos duas escritoras que falam sobre a criação de filhos, né? E eu não sei se você também tem esse medo, mas eu morro de medo de as coisas que eu escrevo virarem um peso pros meus filhos carregarem por mim. Sim, sim. Cara, eu deixo muito claro o tempo todo na minha escrita que os meus filhos, eles não são meu cartão de visita. O que eu falo adorei. é meu. Vou fazer um cartaz. Gabriela, arruma aí, que nós estamos fazendo vários posters pra pôr no quarto, né? Sim. Eles não são. O que eu falo é meu. Eles são eles. Sabe? Eles são eles. Então, ninguém cobra dos meus filhos porque eles são filhos da Elisama Santos, porque eu vou ser a primeira a falar, meu amor, então você não entendeu nada de nenhum dos meus livros. Porque eu prego que eles são eles. Eles são eles. E é interessante você falar do medo, porque olha como são as coisas, né? Pra mim, a coragem está em não encarar o medo de frente, de primeiro, em só esperar um pouquinho e ficar com ele. Ele não vai me engolir. Tem situação que eu preciso dar um tempo. Não precisa ser pra ontem. Eu preciso respirar e sentar. Falar, ok, Elisama, você dá conta de esperar um pouquinho aqui. Porque eu aprendi a ser aquela que tô com medo, eu vou botar minha cara mais feia e vou chamar ele pra brigar. Sabe? Gatilhos em todas as falas, gatilhos. Desculpa te interromper, mas Imagina. quando você fala aqui dos filhos sendo cartão de visita, eu não sou mãe, mas eu sou filha. E aí, eu sou filha de uma professora, um pastor. Então, assim… Meu pai também é pastor. Mas, ai, Nossa, gente, muitas coisas em comum. sim. Vou deixar vocês duas sozinhas, eu já tô me sentindo isolada. E aí, quando você fala dessa questão dos filhos não serem cartão de visita dos pais, mesmo meus pais não querendo que eu seja o cartão de visita deles, as pessoas ao redor sempre colocavam muito aquela pressão. Então, a Gabriela é a filha do pastor Paulo Sérgio, então nós temos confiança de que ela estará no domingo, de 7 às 9 da noite aqui, porque ela vai trabalhar. Gabriela é filha da tia Márcia, da dona Márcia. Então, nós teremos fé de que ela vai tirar as maiores e as melhores notas no ano letivo. E eu era uma péssima estudante. Hoje eu amo estudar. Adoro, adoro, adoro. Mas a minha infância foi uma infância em que eu ficava sempre na média. Acreditem ou não, mas eu reprovei a 7ª série. Eu falo isso até hoje, as pessoas ficam assim, como assim? Isso nem faz sentido. Mas quando você traz isso de que a gente precisa fazer… Acho que esse processo de fazer as pazes com a Gabrielinha e entender que o que os pais ofereceram a ela foi o que eles tinham, né? E eu já passei por terapia, estou passando no processo terapêutico justamente por isso, de entender, ok, esses são os meus pais. Eles me educaram da forma que eles souberam me educar, com as ferramentas que eles tinham, tantas ferramentas emocionais, racionais, etc. Só que tem uma parte que é a Gabriela. E aí, tem um trecho do seu livro que ele vai falar, né? Cuidar de si e do outro com gentileza e respeito não é coisa de gente naturalmente calma, branda e amorosa. E eu queria perguntar para vocês, mães, o processo de… Eu sou eu, meu filho é o meu filho. E onde ficam essas emoções naquele lugar de… Meu filho pode não estar sendo e provavelmente não vai ser a criança que eu idealizei. Onde fica essa coisa do brando, do amoroso? Porque eu tive um processo muito grande com a minha mãe. Eu fui muito cobrada na infância.
infância e adolescência era você tem que tirar nota boa, você tem que fazer isso. Interessante você reprovar justo no 7º E eu ano, né? Adolescência, E bem, eu não sou aí, você. Assim, 12 e anos, quando eu né? reprovei, eu fiz a 7ª série de novo, óbvio, né? E aí chegou, sei lá, no 3º bimestre, ainda não tinha todos os pontos pra passar, pra 8ª série. E aí eu não sei se você já assistiu Scandal, mas tem o discurso do Papa Pope, que ele vai falar pra Olivia, né? Você precisa fazer o quê? E a Olivia vai falar, eu tenho que fazer a metade do que ele... Não, tem que fazer o dobro do que eles fazem pra receber a metade do que eles recebem. É isso. E aí a minha mãe me deu um discurso nesse nível. Minha mãe falou, você é uma menina negra no Brasil, estudante do ensino público, e se você não colocar a cara a tapa aí, o rolê não vai rolar. E eu lembro que aquele dia eu chorava, porque eu queria ser igual as minhas amigas, que estavam no colégio particular, que eram meninas brancas, que estavam com a vida ganha, basicamente, nesse processo educacional. E aí eu fico me perguntando, ouvindo vocês, o que a minha mãe sentiu naquele momento? Porque ao mesmo tempo que foi uma educação muito branda, muito amorosa, aquele momento a minha mãe teve que fazer o negócio ali, dar aquela, sabe, espremida pra falar. Vamos, sabe? Gabi, o que eu acho que é mais importante pra gente, enquanto pais, pra conseguir fazer essa separação, é perceber o momento que tá falando mais alto aqui, a minha ferida não é o meu amor. Isso é forte pra caramba. Porque Mais os um pro dois, pôster. Mais um. os dois falam o tempo inteiro. A ferida e o amor. Eles estão falando o tempo todo. Eles concorrem. Nossas feridas, elas falam o tempo inteiro. As pessoas têm mania de escrever, mas isso é o seu passado. E quando é que ele não tá falando, querida? Sim. Ele tá sempre aqui. Eu só tenho que estar prestando atenção enquanto ele tá interferindo e o que eu quero fazer com essa interferência. Entende? Então, assim, essa conversa que sua mãe teve com você. Eu tive com a minha filha há uns meses. Ela jogava basquete. E os meninos não estavam passando a bola pra ela. E ela saiu da quadra chorando muito porque ninguém tava passando a bola pra ela. Eu deixei que ela chorasse, ela ficou no meu colo, eu amparei, eu acalmei, que é uma coisa que os nossos pais não faziam. Os nossos pais achavam que pra lidar, ensinar a gente a ser forte, tinha que ser duro. E eu agora já entendi que dá pra ser forte e ser gentil. Sim. Então eu abracei ela chorou. Eu acolhi. Depois que ela se acalmou, eu fiz, filhota, deixa eu te dizer uma coisa. Eu entendo que você tá frustrada. É muito ruim. Você tá lá dentro do campo e ninguém tá te passando a bola. Agora a mãe precisa te dizer que você é uma menina negra. E que no mundo ninguém vai passar a bola fácil pra você, filhota. É isso. Puta merda. Então vamos dar uma enxugada nessas lágrimas na hora que você se sentir pronta. Se você não quiser voltar pro campo agora, não tem problema. Você não volta pra quadra agora. Você precisa saber que pra você entrar nessa quadra, você tem que tomar a bola. O que você sentiu, gata, falando isso? Cara, assim... Esse é o momento da consciência que a Elisama tem que ter da Elisaminha. Porque é muito autocontrole pra eu falar com ela assim. Porque a minha vontade é falar, entre naquela quadra agora e mostre pra esses moleques que você não tem medo de nenhum deles. Porque foi como eu aprendi. Sim. Entende? Quando eu falei com você que eu tenho o meu exercício de coragem é parar e esperar um pouquinho. Então quando eu olhei pra ela e falei, filha, se você não quiser entrar na quadra agora, tudo bem. Você não precisa voltar pra lá agora. Agora saiba que na quadra da vida você vai ter que tomar a bola na mão deles. Ali foi um exercício de muita coragem pra mim. Porque o meu automático seria, você vai voltar pra lá agora e vai tomar a bola desses moleques e vai fazer uma cesta pra mostrar pra eles quem é que manda aqui. Mostrar pra eles que você não tem medo deles. Essa seria a Elisama. Entende? Então com a Helena, eu já sei qual que é o gatilho. Eu já tô percebendo que, cara, isso é difícil de lidar. Quando ela fica triste por qualquer motivo, e ela é muito diferente de mim. Ela precisa de um tempo pra se encolher e chorar. E, cara, eu demorei a entender o quanto aquele choro é forte. É a força dela. Porque ela sai desse choro, amor, com uma firmeza pra te dizer não, que é um negócio lindo de assistir. Entende? Ela sai ponderada. Ela não sai raivosa, como eu normalmente fico. Ela vai lá, ela chora e ela volta. Mas ela volta tão dona do que ela tem que dizer pra você, que você não consegue nem reagir. E aí, quando eu comecei a observar, porque a primeira vez que ela, muito novinha, começou a sempre chorar muito quando as coisas aconteciam,
e o chorar muito é um julgamento meu, a Elisama que não podia chorar, a Elisama que cresceu ouvindo, você quer que eu te dê um motivo de verdade pra chorar? A Elisama que cresceu ouvindo, se você apanha na rua, chega em casa, você apanha de novo. Essa Elisama quer fazer ela levantar na hora e encarar a vida. Essa Elisama olha pra ela e fica apavorada. Essa Elisama olha pra ela e pensa, se eu, que sou de dar medo, porque eu sei dar medo, eu aprendi essa arte muito bem ao longo da minha vida. Se eu já sofri tanto, o mundo já me mastigou tanto, já doeu tanto a minha existência, já me machucaram tanto, o que é que vão fazer com essa menina? Nossa, sim. Então eu olhava pra ela chorando e pensava, o mundo vai mastigar a minha filha, ela não pode. Ela tem que ser brava como eu, ela tem que dar na cara do mundo, porque senão vão dar na cara dela. E aí é o lance de você se perceber. Eu olhei pra ela e pensei, cara, isso é meu. Ela não sou eu. Essa é a minha história. Uhum. Ela é outra história. E o meu jeito de sentir não é o jeito universal. Quem disse que eu sou a régua do mundo? É isso, né? É engraçado você falando disso, Gabi, porque eu tenho também uma percepção de que existe uma tentação muito grande. E eu acho que ela não é exclusiva de pais, tá? Porque assim, eu sou a pessoa no mundo que meu filho Jorge, que é o mais velho, mais quer agradar. O Jorge me idolatra, né? O Vicente não. O Vicente idolatra o meu pai. O Vicente é o de 2 anos. O meu pai é a régua do mundo pra ele, né? E um dia eu percebi, Jorginho, que ele pergunta assim pra mim. Tudo ele faz e ele olha pra mim pra ver o que eu tô... Minha cara. Né? E aí um dia eu perguntei pra ele, filho, a gente foi no parque, né, da Mônica, e eu falei assim, filho, aliás, eles são super fãs da Mônica, os meus filhos adoram trabalhar na Mônica. Qual o brinquedo você mais gostou? Ele, mamãe, qual que você mais gostou? E eu percebi que ele queria poder dizer que ele gostou do mesmo que eu. E eu falei assim pra ele, qual eu gostei não importa, filho, importa qual você gostou. E tudo bem se for diferente do meu, né? E aí eu sentei com ele e falei, aliás, filho, vamos fazer um combinado? Que quando você tiver que escolher entre o que você gosta e o que a mamãe vai gostar, você vai sempre escolher o que você vai gostar? Aí ele olhou pra mim e parece que ele não entendia, porque o desejo dele de me agradar é tão grande. E eu vou fazer uma confissão pra vocês, que existe também uma tentação egóica dentro do adulto, que é, eu vou me valer desse poder que eu tenho sobre essa criança. Claro. Porque isso é uma maneira de controle, né? Eu percebo que se eu fizer um jogo emocional ali com o Jorge, disser pro Jorge, Jorginho, a mamãe gosta de capoeira, então, será que você não quer fazer capoeira? Né? Mas não, eu vou perguntar pra ele, que esporte você quer fazer? Qual você gosta? Mamãe, não importa, importa qual você gosta. Então, assim, eu fico pensando, essa é uma coisa que a gente tem que estar sempre se assistindo, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque essa criança vai sofrer muito, porque quando ela for descobrir quem ela é e não quem ela se tornou pra te agradar, e quantos de nós eles ama? Já chegamos tarde demais na vida pra descobrir que tudo que a gente era o que nossos pais queriam que a gente fosse. Sim. Mas é que a gente vem de uma sociedade que nos diz que filho é legado. Nossa. Assim, para pra pensar no peso de ser legado de alguém. A gente cresceu pra ser cartão de visita mesmo. Sim. Puta merda, né? A gente cresceu pra ser Sim. cartão de visita. Até bem pouco tempo atrás, não tinha escolha. Eu tenho uma empresa, você vai fazer a empresa. Eu sou médico, tenho um consultório, você vai ser médico. É isso aqui que a nossa família faz. Quantos de nós já ouvimos? Ah, mas nem parece que é minha filha. Por quê? Porque você não é igual a mim. Sabe? E filho é estranho. Quando a gente entender que filho é um estranho, eu não me conheço, meu amor. Eu tô me conhecendo todo dia um pouquinho. É muita audácia achar que eu conheço plenamente os meus filhos. Eu conheço em parte. E eu conheço sabendo que amanhã eu vou desconhecer e que tenho desconhecido o tempo inteiro neles. Eu preciso do olhar curioso sobre os meus filhos para que eu permita que eles sejam o que eles são. Todos os dias. Eu preciso acolher o estranhamento como parte da nossa relação. Se o estranhamento não é parte da nossa relação, tem algo de errado. Quando algum pai ou mãe fala comigo, ah, não, meu filho é exatamente o que eu sonhei, eu penso, não! Alguma coisa você não tá vendo nele. Você tá projetando, amiga. Alguma coisa você não tá vendo nele. Começa que eu não seria capaz de imaginar, de sonhar 2 crianças tão incríveis como meus filhos. Não sou capaz de sonhar. Não sou capaz de sonhar alguém tão doce e tão assertivo quanto a Helena. Eu não sou capaz de sonhar alguém tão leal e tão cuidadoso e tão... Como Miguel, não sou. Eu não passava pela minha cabeça. Eu amo que eles me surpreendam.
Eu amo que eles me mostrem quem eles são. À medida que eles crescem, e eu vejo muitos pais vivendo um luto muito grande à medida que os filhos crescem, porque vão percebendo que esse filho ideal, ele não nasceu. Né? O filho vai crescendo e vai percebendo, opa, o que eu projetei pra ele não existe. Pra mim é um privilégio ver quem eles são, porque eu tenho curiosidade pra saber quem que eles estão se tornando. É fácil? Não. Tem escolhas e falas que eles fazem que eu penso, meu Deus do céu, onde é que eu errei? E aí eu olho e falo, não é deles. Tem uma história aí, é um ser Eles têm humano. o direito de errar. E É um você ser tem o direito humano. e você tem que dar a autoria do erro pra criança. Porque não foi onde você errou, é onde a criança tá escolhendo errar. Aquela criança é um indivíduo, né? Gente, eu vou trazer um pouco a pergunta da membra da Vaza, Nirri, que mandou uma pergunta muito interessante, que eu acho que vai cair muito bem aqui. Bruno, toca aí. Olá, boa tarde. Eu tenho uma pergunta. Você sente que o sistema educativo tradicional é adequado para que as crianças desenvolvam as suas competências, bem como a empatia e a consciência ambiental e social? Obrigada. Eu não entendi plenamente a pergunta dela. Eu acho só para contextualizar, a Nirri, ela foi uma das nossas voluntárias na Cúpula da Amazônia, lá em Belém. E ela tem um filhinho chamado Liev. E aí ela perguntou para você se ela não é do Brasil, ela é nômade. E aí ela queria saber, entender se o nosso sistema educacional, se as nossas escolas, elas estão fazendo... eu já fico até meio assim. Mas se as nossas escolas estão ajudando, incentivando, acredito que Se estão projetando. equipadas mesmo, né? Essa questão do cuidado com a terra, do cuidado um com o outro, do cuidado consigo, sabe? E É como se o nosso sistema educacional tá preparado pra criar crianças melhores que nós, basicamente. exato. Gente, mas se ele continua praticamente igual ao que foi pra gente, como que ele vai vai estar criando crianças melhores que nós? Se a gente continua cobrando. Na realidade, a gente aumentou a cobrança. Sobre o sistema educacional, sobre os professores, sobre a criança. A gente aumentou cobranças. Porque antes você bastava. O nosso sonho quando criança era ter um carro, uma casa e pronto. Agora você precisa ter alta performance em tudo que você vai fazer. Você E precisa não sei falar quantos inglês, mil seguidores francês, no Twitter. espanhol. Cara, a cobrança que a gente tá com as crianças é absurda. Dentro do sistema educacional que não tá pronto pra isso. Não tá. E aí não dá. Eu gosto de trazer, quando a gente fala de educação, a ideia de que a escola ela não tá isolada no mundo. É muito cruel a gente olhar pra escola e falar: a escola tá melhorando, tá cuidando das nossas crianças. A gente tá, enquanto sociedade, porque não dá pra esperar que a escola faça isso sozinha. A escola, ela é um reflexo da nossa sociedade. Se a gente não tá fazendo enquanto sociedade, a escola... É cruel você olhar pra uma professora e falar, então, amiga, faça o que nenhum de nós tá fazendo. Num contexto em Vai, que são planeta! 40 alunos, 7 horas da manhã. Pois sabe? é, então assim, Pago. você quer Pois mudar a é. escola, muda a sociedade, amor, que a escola vem junto. É isso. muito cruel a gente botar o peso na escola pra mudar a sociedade. Uhum. Porque o que a gente tá fazendo aí é, mais uma vez, colocando peso em um monte de mulher. Porque quem é que tá em grande maioria na escola? Ah, é. Exato. Estamos botando nas costas das mulheres. E por que a gente tá fazendo isso? Porque a gente botou na mulher o cuidado. E aí, respondendo o que você me perguntou, Gabi, que ela perguntou, né? Se a gente... Enquanto o cuidado não for prioridade na nossa sociedade, não, a gente não vai estar preparando gente pra isso. Enquanto a gente tá preparando gente pra fazer o seu primeiro milhão, e nós não entendermos que o cuidado é a mola propulsora da nossa economia, que o cuidado é que sustenta a nossa sociedade, a gente vai estar criando uma sociedade de um monte de gente incapaz de lidar consigo e com o outro. E com o planeta. Porque o cuidado não tá na nossa lista do que a gente precisa priorizar no que a gente ensina pra criança todos os dias. Sim, a gente traz aqui um estudo do Ser Menina no Brasil, da Plan International. E esse estudo ele vai falar que as meninas realizam o dobro de trabalhos domésticos que os meninos. Então, são 67,2% das meninas contra 31,9% dos meninos. E aqui eu vou ser a pessoa que vai falar, porque eu vi no TikTok uma vez, mas eu tava no momento de ócio, né, vendo o TikTok, e eu não lembro, eu queria muito lembrar o perfil da menina, só que eu não lembro. E ela vai falar que as meninas, elas
têm que conforme elas vão crescendo, elas têm que parar de brincar de boneca, têm que parar de fazer dança, têm que parar de fazer teatro, têm que parar de fazer tudo que é lazer. Enquanto os homens continuam jogando videogame, eles continuam na pelada de todo fim de semana. Eles São meninos até 30 anos, né? Pois é. Quando são até os 30, Então, uma vale falar vantagem isso se for também. até os 30 só. E aí, a gente pensa na questão da carga do trabalho doméstico, né? E eu retorno pro ano passado, se eu não tô tão perdida no tempo e espaço, do tema do Enem, que foi sobre cuidado. A política do cuidado. E como nós sabemos que a realidade é essa, mulheres trabalham 3 jornadas diárias. De manhã, aí vai pro trabalho na manhã, tarde, chega em casa à noite, ainda precisa cuidar da casa, precisa cuidar dos filhos. E nossas meninas estão sendo condicionadas a essa rotina exaustiva. E pelo que eu vejo, é uma rotina exaustiva que você não tem direito ao lazer. Você não tem direito a fazer as coisas que você quer fazer. E quando a gente vai falar de cobrança, essa palavra me pega muito, porque eu fui muito cobrada na infância. Então, uma cobrança de alta... Gente, a minha mãe vai ver isso aqui, ela vai ficar horrorizada. A mãe da Gabi é ótima. Aliás, ela tá falando dos defeitos, mas a mãe da Gabi é maravilhosa. Minha mãe é perfeita. Só quando ela não é, mas ela é perfeita. Ela é alguém que nasceu naquela época, então, minha filha. A gente não tem como Exatamente. esperar algo diferente. Exatamente. E aí, é aquela coisa da alta performance educacional. E aí, você precisa ajudar em casa. Você precisa se cuidar. Você precisa cuidar do outro. Mas sabe quando as coisas ficam totalmente mal niveladas ali Sim. entre meninas e meninos? Então, Sempre. como é essa dinâmica pra você? E aí eu quero ouvir muito o que você tem a dizer sobre isso, porque é exaustivo, é cansativo. Posso trazer um dado pra dar um pouquinho mais de complexidade na sua Fala. resposta ainda? E assim, curioso eu, a única branca da mesa, falar isso. Mas assim, essa mesma pesquisa fala que das meninas pesquisadas, então eles pesquisaram lá várias meninas, né? 74%, não, era... Quantos por cento eram as meninas? Olha, tinha... Alguma parte das meninas eram mães. De todas as meninas que eram mães, 74% eram negras. Eu acho que também tem a ver com a política do cuidado, né? Porque você vai transferindo o cuidado, até o ponto que essa menina vira mãe antes mesmo que a infância dela tá totalmente roubada nela. E assim, há algo que ser revelado, né? Vocês foram meninas negras, então eu acho que assim, existe ser menina e existe ser menina negra. Sim. Nossa, a gente tem tanta coisa pra falar sobre isso. Você tava falando do vídeo que você viu no TikTok? Uhum. E eu vi um post recentemente que dizia: por que não tem a véia da praça? Tem um véio da praça. Eu vi. E não tem a véia da eu praça. Vi isso. Então, assim, você tem os velhos da praça, que ficam sentados na praça o dia inteiro, que joga dominó, joga xadrez. Por que não tem a véia da praça? Porque o trabalho do homem acaba. Ele se aposentou. O trabalho da mulher não acaba nunca. Ela vai continuar. Enquanto ela viver, ela vai ter que cuidar. Ela cuida dela, ela cuida do filho, ela cuida do marido, ela cuida da mãe doente, ela cuida de todo mundo o tempo inteiro. Enquanto o cuidado for delegado pra gente, a gente vai estar adoecendo. Ser mulher é ansiogênico. E o mecanismo que faz a gente acreditar nisso, ele é muito rebuscado. É muito rebuscado. Por quê? Porque não é sobre limpar a casa, é sobre o seu valor. O nosso valor enquanto mulheres, ele é pulverizado em um monte de coisa ao nosso redor. Pra você ser uma boa mulher, você se veste bem, você cuida da casa, você isso, você aquilo. E, gente, isso tá muito lá dentro. Não é algo que a gente pra pensar no dia a dia. A gente só fica ansiosa sem saber. Eu me lembro de um dia, tava discutindo com meu marido por conta do pão de prato. Deu surtado em casa por causa do pão de prato. E eu comecei a ficar com esse pão de prato. Como é que o pão de prato pode estar dessa cor? E ele me olhava com aquela cara de: mas do que tu tá falando, criatura? O pão de prato custa R$3. Um surto desse por causa do pão de prato. E aí eu parei, eu falei: gente, mas por que eu tô tão louca por causa do pão de prato? Dei aquela respirada, sabe? Pra pensar assim, onde é que tá doendo? Porque não é o pão de prato, eu tá tão nervosa. A questão nunca é o pano de prato. E aí eu fui parar pra pensar, eu cresci ouvindo a minha mãe e a minha avó falar que uma boa mulher se reconhecia pelo pano de prato. A cor do pano de prato dizia que é uma boa mulher, caramba. E eu tô ali brigando o pano de prato sem nem pensar por que é. Mas Uau. algo dentro de mim me dizia: o pão de prato tem que estar limpo, branquinho. Porque é isso, é assim que é. É quão caprichosa você é definir que indivíduo, quanto você vale enquanto indivíduo. Enquanto indivíduo, pela cor do meu pano de prato. Homens não são definidos pela cor da roupa deles. Imagina um pano de prato.
Eles não são definidos pela qualquer roupa que eles vestem. Não, aliás, a mulher é definida A pela cor que mulher, o homem veste. Quando da eu roupa me dele. casei, a minha mãe falava isso. O que é que vão falar de você? Teu marido tá saindo sem a roupa passar. Minha querida, se ele quiser passar a roupa dele, ele passa. Eu não passo a minha, eu vou passar a dele. Se ele quiser, ele pega aí, o ferro tá ali dentro. Então, assim, a gente cresceu acreditando que nisso tá o nosso valor. Você percebe que não é somente sobre cuidar ou não. É sobre sua existência. É sobre o lugar que você ocupa no mundo. Como você cuida. E aí, quando você traz essa coisa do cuidado, o seu cuidado com o outro, o seu cuidado consigo, o seu cuidado com os filhos, e aí você tem que cuidar de todo mundo. Existe aquele arquétipo da mãe preta, né? Quando a gente vai falar de mulheres negras no Brasil, o arquétipo de que a mãe preta ela vai cuidar de todo mundo, ela vai arrumar todo mundo, o almoço de todo mundo tá pronto, mas ela vai comer quietinha, separada. E amando. E amando. Isso, E na casa da Branca também, né, Gabi? Que ela vai replicar o mesmo que ela faz dentro de casa, nesse arquétipo. Ela também é a mãe dos filhos da Branca, né? Que tá saindo pra trabalhar e que terceirizou a criação dos seus filhos. E ela também é a mãe do marido da Branca, porque ela cozinha pra ele, ela passa a roupa dele, ela faz não sei o quê. Então é um papel de cuidado que é distribuído de forma extremamente desigual, até entre as mulheres. Principalmente entre as mulheres, né? Sim. Porque o cuidado está pra gente. Então ele é distribuído de maneira desigual entre a gente. Exato. E eu lembro muito daquele filme Histórias Cruzadas. Sim. Ai, eu adoro esse filme. É um filme… eu lembro que quando lançou foi uma discussão gigantesca. Questão de raça e tal. E quando cabe àquelas mulheres, a personagem da Viola Davis, principalmente, a ela virar pra filha da dona branca lá da casa e falar: não se esqueça que você é especial. Não se esqueça que você é amada. E aí eu fico pensando como esse peso cai em cima das mulheres negras. E aí, trazendo pro nosso Brasil, né, que eu acho que a gente pode trazer essas discussões em termos globais, mas a gente precisa centralizar aqui no nosso cenário. Cara, é a mulher preta saindo de casa às 5 horas da manhã para chegar na casa de alguém 6h30, 7 horas. E ela vai cuidar do café da manhã, ela vai cuidar do almoço, ela vai cuidar dos filhos, vai cuidar do marido, vai cuidar da dona da casa. E aí ela chega em casa e o que sobra para essa mulher entregar de afeto para os filhos? E como é que começa esse treinamento na infância, Gabs? Nana… Você vê todo mundo fazendo. Você vê suas tias fazendo. Você vê é como se fosse o caminho lógico. Eu sei a experiência de uma menina branca, né? Que é um pouco similar essa coisa do pano de prato que você falou. Isso eu também tinha experiências similares. Mas assim, como vocês acham que a infância de uma menina negra diferencia da infância de uma menina branca numa sociedade que tá criando essa menina pra ser uma… Pra colocá-la no papel do cuidado absoluto da doméstica, entendeu? Dessa mulher que está a serviço. Cara, mas difere de tantas formas que a gente conseguiria falar aqui por 10 horas. Eu acho até mais, né? Só sobre isso, né? Sobre o quanto difere, do quanto se espera de nós o tempo inteiro. Porque a gente não é nem gente pra maioria das pessoas. Entende? Olha o que aconteceu com o menino Miguel. Ele não precisa de cuidado, ele não é criança. Não tem infância. Por que ela deixou ele sozinho? Porque esse menino sabe se cuidar, menina. Se vira sozinho aí. Exatamente. Ele não precisa de cuidado. Ele não precisa. É como se a gente já nascesse adulto. Nós não temos infância. A infância é retirada da gente. Então, assim, você aprende a ter infância, mas é uma infância responsável o tempo todo. Eu ficava em casa, meus pais iam pra igreja. Eu, aos 7, a 8 anos, ficava em casa com a minha irmã caçula. E eu cuidava dela. E eu ia dormir. Tinha hora de desligar a televisão. A responsabilidade de uma adulta. E toda criança, a grande maioria das crianças pretas de periferia como eu, viveram isso. Porque não existe a realidade da sua mãe ter o privilégio de poder estar em casa. Porque ela vai trabalhar. A minha mãe, por exemplo. A minha mãe, gente, a gente parou de usar você é uma mulher forte lá em casa. A gente falava você é uma mulher corajosa. A gente meio que quer quebrar essa barreira da fortaleza, Sim. sabe? E a minha mãe, ela trabalhava de manhã, dava aula de manhã, de 7 a meio-dia. E 1h da tarde ela dava aula em outra escola, em um bairro muito distante, em outra ponta da cidade. Então, eu via minha mãe pela manhã, porque eu estudei no mesmo colégio que ela dava aula. Mas
pré-almoço. E aí eu não via mais a minha mãe até, sei lá, 8, 9 horas da noite. Porque dependia do trânsito que ela ia pegar para atravessar a cidade toda. Então, assim, é uma criação que a Gabriela, e eu acho uma Gabriela que eu preciso abraçar mais, é uma Gabriela que eu preciso acolher mais, de uma Gabriela que ficava sozinha em casa, de meio-dia e meia até 7, até 8 da noite. Mas isso é importante da gente falar. Não é por conta da negligência Não materna mesmo. ou paterna. Não, é Não. negligência social. É por conta de uma mãe que precisava trabalhar. Porque Sim. ela tinha o aluguel para pagar, ela tinha uma criança para educar, ela tinha uma criança para manter, para sustentar. Então, essa realidade de uma criança negra, de uma criança preta no Brasil, ela vai diferir muito, muito da criança branca. Sim. E mesmo Gente- quando você tem sua mãe em casa, porque a minha mãe, meu pai não deixava ela trabalhar por muitos anos. Uhum. Cara, você tem casa de corpo presente, porque ela passa o Sim. dia lavando, limpando, cozinhando, cuidando. Você não vê. Não é essa coisa de Sentada eu brincando vou com as sentar a crianças. brincar com você. Isso não existe. É. Isso não existe. E o brasileiro adora falar que não é raça, é classe social, né? E agora eu vou dizer pra vocês aqui que não é. Porque eu era pobre também. Eu cresci muito pobre, os meus pais tiveram 6 filhos. E eu tenho um irmão que foi informalmente adotado com 11 anos. Então éramos 7. E muito pobres e tudo mais. E teve um momento na minha vida, né? Que lá na periferia onde eu morava, eu comecei a subir. E as minhas amigas que brincavam de esconde-esconde comigo na rua não subiram. Eram negras. Uhum. E eu era branca. E essa mudança se deu, em parte, e aí eu percebo vocês falando, que eu só me toquei disso agora, porque a minha mãe ficou em casa cuidando de mim. A minha mãe fazia lição de casa comigo. A minha mãe dava importância pra minha escola. Enquanto isso, umas colegas da minha rua, a mãe morreu por negligência de hospital público, quando ela tinha 15 anos. E ela, que também tinha muitos irmãos, teve que largar a escola pra cuidar desses irmãos. Né? Então, é classe. Não, gente, raça vem antes de tudo. É raça. Raça vem antes de raça. tudo. Raça vem antes de tudo. E assim, a forma que vão olhar pra você, criança branca, e pra outra criança, uma criança negra é diferente. Os meus filhos. Pronto, a minha filha. A minha filha, ela não vai pro shopping desarrumada. Ela não vai. Isso é uma coisa que nós precisamos falar, que é sobre a gente não pode ir pra padaria desarrumada. Não pode. E ela A não gente vai. Não pode. E aí eu tenho amigos ativistas negros que falam: não, mas eu não vou passar opressão. Tá bom, você não vai passar opressão, mas enquanto o mundo não muda, alguém vai tratar ela mal. Exatamente. E eu vou proteger a minha filha. E se Exatamente. proteger a minha filha é pentear o cabelinho dela, é botar o hidratante nas pernas dela, e é botar uma roupa legal, é o que eu vou fazer. Ela não vai de chinelo pro shopping. E aí eu tenho uma amiga muito próxima, que os filhos são super amigos dos meus, e ela é branca, os meninos são brancos. E aí um dia desses, eu deixei as crianças com ela, eu viajei, e ela me ligou: amiga, tô querendo levar os meninos no shopping. Falei: você sabe como é que a Helena tá vestida? Ela: não se preocupa, você já me explicou isso. Eu tô arrumando ela bem arrumadinha. Eu falei: obrigada, fica de olho. Não sei o quê. Os cuidados que ela não precisa ter. Pura e simplesmente porque ela é branca. E os filhos Elisama, eu dela nunca são tive esse cuidado com os brancos. meus filhos. Eu Os levo meus filhos de crocs ou chinelo no shopping Não, o meus tempo filhos não inteiro. saem de chinelo. Se sair de chinelo, pode ter certeza com chinelo de marca. Sim. Pode ter certeza que o chinelo vai ser de marca. A minha filha só sai com o cabelo arrumado. Aí eu vejo amigas com crianças brancas que chegam com o cabelo da criança, um nó aqui, os cabelos todo bagunçados. Aham. Não, minha filha não sai assim. Ela não vai sair assim. Porque a chance dela ser maltratada na rua é enorme. Nana, eu saio. Hoje, nós vivemos em uma condição financeira em que a gente tem pouco preto perto da gente. Então, eu tô num restaurante, eu tô no parquinho do restaurante, a minha filha levanta pra brincar e eu converso com você sem olhar pra você, porque eu tô com o olho grudado onde ela tá o tempo Sim. inteiro. Porque você precisa saber onde é que estão os abutres que vão chegar. Que vão chegar e ali. tratar ela mal. E aí eu tô olhando como é que a criança tá olhando pra ela. Eu tô olhando como é que a criança tá falando com ela. E se chegar um adulto, eu levanto. Na hora. Sim. É engraçado porque a gente fala muito, o brasileiro adora falar, né? A solução é a infância, vamos investir na infância, como se criança fosse uma categoria única, mas não é. Porque assim, eu vou contar até uma história do que a gente tá passando nesse momento, Elisama. A gente tá trabalhando eu e Gabi, com a guerra na Palestina. E o nosso trabalho era, a gente tava gravando, a gente percebeu que o debate tava tão desumanizado, né? Sobre a guerra, que a gente falou assim,
bora humanizar esse debate, para as pessoas entenderem do que se trata, né? Pedir um cessar-fogo não é sobre argumentos frios, tal, é sobre a vida de crianças. Então a gente foi lá e começou a entrevistar crianças palestinas na zona de guerra, gravar vídeos delas, perguntando quais eram os sonhos delas, né? E a gente filmou os sonhos dessas crianças e o fotógrafo mandou pra gente essas imagens. 2 horas depois ele morreu num bombardeio. Meu Deus. E a gente não sabe se essas crianças estão vivas ou não. Mas a gente decidiu lançar a campanha em honra desse trabalho desse cara que sacrificou a sua vida lutando pela dignidade do povo palestino e dessas crianças, estejam elas ou não vivas hoje, né? Por muitos dias a gente ficou até olhando a lista de mortos para ver se achava os nomes delas, né, Gabi? Foi muito perturbador. A gente precisou de licença saúde mental no trabalho. E a Vaz é muito acolhedora com isso, é ótimo, mas foi pesado. Mas o mais dolorido pra mim, Elisama, é publicar esses vídeos na internet e ver como essas crianças são menos humanas para as pessoas. Porque o que eles falavam assim, não, mas a culpa não é de Israel, é do Hamas que tá usando essa criança como escudo humano. Aí eu lhe digo, Elisama, se tem, vamos transferir pro nosso cenário, tá? Tá lá o traficante malvadão lá do Rio de Janeiro, que mata crianças, e ele pega lá na operação policial, pega uma criança, seu filho, e bota de escudo humano. Tu vai dizer, atira no meu filho, o importante é matar o bandido. Será, galera, que você falaria isso? Se você tá olhando essa criança, e você tá argumentando que se ela tá de escudo humano, ela é um dano válido, ela é um efeito colateral, não, como que você fala? Um custo a se pagar, que é válido pagar para se livrar do Hamas que você está defendendo, que é um grupo terrorista? Realmente você acha que essa sociedade que você quer, que para se livrar do crime ou para estabelecer a ordem, ou seja, lá o argumento que você está usando, vale a pena matar crianças? E assim, e aí você vê que nessa hora não é a categoria que tá criança que tá valendo. Porque a categoria criança, ela tem cor, ela tem raça, ela tem um berço de origem, sabe? A gente não precisa nem ir tão longe, né? Aquele estudo eu acho que foi 2020 para 2021. Ou não, um pouco antes, eu tava na faculdade, sei lá, 2017, 18. Que um jovem negro morria no Brasil a cada 23 minutos. Então, assim... Puta merda. Sim, e a gente tem essa realidade horrível em Gaza. Horrível, horrível, horrível. Mas a gente chega numa batida policial no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu tenho um amigo que mora comigo e a gente tem números de guerra, né? Exato. E toda vez que Gustavo sai de casa, eu faço 2 perguntas. Tá levando a identidade? Tô. É a identidade que fala que seu pai é militar? Porque é um cara preto, de 1,90 m, andando na Tijuca, no Rio de Janeiro, e de chinelo. Sim. Então, toda vez que Gustavo... ele trabalha no centro do Rio. Então, toda vez que ele sai de casa, vai pro trabalho, e aí ele manda mensagem, estou indo ao cinema, na zona sul do Rio de Janeiro. Passa meia hora, eu pergunto, você já está no cinema? E aí o Gustavo demora pra voltar pra casa, eu pergunto, você tá bem? Porque é isso que a gente vive todo dia. São sonhos interrompidos, são vidas interrompidas e são crianças. E eu acho que é importante falar isso, né? A gente já cresce com essa tentativa de escudo. Penteou o cabelo. A minha mãe não me deixava sair sem brinco de casa. Eu moro no Rio de Janeiro, onde todas as pessoas saem de casa de chinelo. Sim. E as minhas amigas de vez em quando falam, a gente até brinca, né? Vimos um meme essa semana que era eu me arrumando pra ir na padaria, a pessoa toda espalhafatosa. E somos todas pretas lá em casa, somos todas negras lá em casa. E aí, a gente brincando, uma hora a gente para de brincar e fala, caraca, mas a gente entende por que a Gabi vai toda arrumada pra padaria, vai toda arrumada pra farmácia. Porque a Gabrielinha, de 7 anos, que não era convidada pra brincar por causa do cabelo. Sim. Era a Gabrielinha de 7 anos que não podia sair de casa sem brinco. Não podia sair sem um batonzinho pra dar uma corzinha no rosto, sabe? Então, é uma realidade cruel. É muito cruel, porque você para de viver. É aquela sensação de alerta o tempo todo. Constante, é um trauma. Você entra no shopping. Gente, shopping Tijuca, pra mim, é um dos ambientes mais opressores do planeta Terra. Sim. Porque você entra, parece que já são todos os olhos em cima de você. E aí você entra numa Zara, por exemplo, e aí você
já anda com o celular assim, ó. Ó, não preciso roubar nada, eu tenho um celular bacana. Ou então você não abre a sua bolsa dentro do shopping. Cara, eu fui na Riachuelo com uma amiga. Entrei na loja. E o casaco que eu estava à venda. Eu tirei o casaco na hora. E falei, guarda na tua bolsa. Eu tenho pavor de Aí entrar ela fez, com por roupa. quê? Eu fiz, só guarda na tua bolsa. Vai que, né? Aí ela olhou, mas... E ela demorou de entender. Eu fiz, amiga, guarda a porra do casaco. Aí ela pegou. Na hora que eu falei, ela congelou assim. Ela, puta que pariu. Eu fiz, só guarda. Porque eu tô evitando estresse. Sim. Porque ali dentro, amor, não tem Elisama Santos, não. Sabe? Na hora que falar assim, esse casaco, cadê a nota fiscal? Casaco que eu tenho desde do inverno passado. Sei lá, de nota fiscal. Uhum. Entende? E aí, sabe o que eu acho que é a grande diferença, Gabi, hoje? Como mãe de uma menina preta. Assim, eu tenho 2 filhos, os 2 são negros, mas Miguel é um pardo de pele clara. Uhum. Miguel puxou meu avô, então ele tem o cabelo muito crespo. Ele tem todos os traços negroides muito fortes, né? O nariz largo, o bocão. Mas ele tem a pele mais clara. Sim. Helena é mais escura que eu. Uhum. Então ela é o meu foco maior, porque eu sei, ela é uma menina de pele muito mais escura que a minha. Miguel tem uma passabilidade que a Helena não tem. Sim. Miguel pode escolher cortar o cabelo, vestir determinadas roupas e passar ali no meio dos brancos. Apesar de que os brancos sabem que ele não é branco. Mas a Helena não tem nenhuma passabilidade, é 0. Ela não tem como fingir que ela é outra pessoa. Mas a educação que eu tô dando pra ela, de consciência racial, que os meus pais não tinham, Sim. faz toda a diferença. Sim. Sabe por quê? A minha filha é uma criança que ela entra e se tá aqui nas paredes só foto de gente branca, ela faz, mamãe, só tem foto de gente branca, você tá vendo? Não tem uma criança negra. E ela entra no lugar porque ela fala, as paredes, a representação aqui tá errada. Porque eu pertenço a esse lugar, se eu quiser entrar aqui. É diferente de mim. Eu queria sair dali. Eu queria me esconder. Porque eu não pertencia àquele lugar. Eu sabia que eu não pertencia àquele lugar. Eu entendia muito bem a mensagem de não ter nenhuma criança branca ou negra nas paredes. Mas ela olha isso e fala, peraí, vocês estão errados, tá? Porque eu posso estar aqui. Uhum. A gente trocou de escola agora. E aí ela falou, mãe, você faz trança no meu cabelo antes de ir? Eu aprendi a fazer as box braids nela. E aí eu fiz, como você quer? Eu quero roxa. Eu quero chegar chegando. Sabe quando é que a Elisa minha ia querer chegar chegando? Nunca. Nunca. Delícia. Porque a Elisa minha tinha muito medo de ser vista. Muito medo de tratarem ela mal em determinados lugares. Elisama, como é que você ensina o que você nunca aprendeu? Porque eu aprendi. Como você aprendeu? Porque a gente não dá o que a gente não tem, né? Aham. A gente pode não ter recebido, mas a gente aprende. Sim. Olha qual que eu tô usando. Raramente você vai me ver de preto. Se você me ver de preto, você vai me ver com um brinco deste tamanho. Tá ouvindo, Gabriela, que só veste preto? Eu quero botar uma cor nessa mulher. Mulher, eu aprendi que eu não vou mais me disfarçar em lugar nenhum. É isso aí. Nenhum. Então assim, você vai me ver de verde-limão. Porque eu tô aqui. E eu não vou me disfarçar pra você ficar confortável. Pra ninguém ficar confortável. Sim. Eu abracei o incômodo. É isso. Se incomode. Tá tudo certo se incomodar. Eu quero que você fique com o incômodo. Eu quero que cada pessoa branca que tá ouvindo a gente que durma com o incômodo, que durma e acorde pensando que não tá ouvindo. Eu quero que você esqueça o que você tá ouvindo, sabe? Eu quero que você fique incomodada, assim, por dias. Porque é isso que vai mudar o mundo. Porque eu tenho o direito de existir e ser. É Vestir isso o que eu gosto, Pois né? é isso que vai mudar o mundo, sabe? Então, assim, eu cresci com aquela tensão do lugar que você vai sentar. A Gabi sabe disso. Como você vai sentar, como você vai falar. É como se a qualquer momento podem te tirar daí. Então, fica quietinha. Uhum. Sabe? E aí eu vejo a minha filha também, porque ela tá vendo essa mãe Sim. Gente, que cada... usa o coloridão, Sim. sabe? Que bota a trança. Eu tô sem trança, mas o cabelo tá cheio, que tá com o cabelo sempre cheião. Então, ela vendo essa mãe coloridérrima, sabe? Ela quer ser essa criança coloridérrima, sabe? Essa menina que tem referências de negras lindas pra ela ver o tempo inteiro. Sim. Essa menina que eu falo da beleza de Oxum. Sabe? Então, assim, ela hoje, eu olho pra minha filha, aquilo me ajuda a me curar também. Sabe? Aquilo cuida de mim também. Ver Helena chegar na escola querendo chegar com a trança, batendo na bunda roxa, me mostra, cara, a autoestima dela é assim. E aí a gente volta pra aquela pergunta que você falou da gente separar as coisas. Sim. Eu mudei ela de escola. E como é uma escola de pessoas com poder aquisitivo muito alto, eu estava apavorada. Sim. E deu certo? Até agora ela tá amando a escola e os pais parecem muito legais. Mas eu tava apavorada, porque
branco é potencialmente um agressor. Então, pra uma pessoa negra e pra um lugar cheio de gente branca com dinheiro, é como você vê 2 caras na moto na rua. Você fica com medo. É uma mulher andando na rua e vê um homem. Aquela pessoa pode não te agredir, mas você tem medo. Entende? Você não sabe. Em algum momento pode vir qualquer coisa. E eu trabalhei em terapia pelo menos os últimos 4 meses na mudança de escola dos meus filhos. E aí eu ri com a minha terapeuta, eu falei, meu amor, depois de falar de meus pais, meu pai, ainda vem escola agora, assim, o poço de trauma não acaba, ele tem sempre um negócio mais fundo pra gente olhar. E eu fui olhar o quanto a minha vida de escola foi traumatizante. E eu olhava e pensava, se conseguirem convencer a minha filha de que ela não é tão linda. Uhum. Gente, a gente abriu tantas caixas interessantes aqui. Eu acho que cada um desses temas dá um novo podcast. Na Sim. verdade, a gente vai ter que remarcar. Tomara. E a gente tá chegando no fim, infelizmente. Estamos falando há tempos que eu nem vi passar. Eu tô chocada. E pra finalizar, Elisama, a gente sempre pede pra pessoa que quiser se aprofundar nessas discussões que a gente tem, pra você indicar um livro, um filme, um podcast. Deixa eu ver, um filme. Eu vou indicar uma série, Manda. que é o This Is Us. Porque eu acho que desenha Ai, lindamente É pra chorar, se a mergulhar. infância e os reflexos da infância. E fala de negritude, fala tudo que a gente falou daqui. Então, This Is Us, pra mim, é uma série que vale muito a pena assistir. Um livro. Cara, livro eu vou indicar os meus, tá? Dá licença. Com certeza, mulher. Eu gosto. O meu romance, O Mesmo Rio, eu adoro essa perspectiva de infância que eu consegui colocar no livro. E tenho muito orgulho dele, além de ter só personagens negros muito bem sucedidos, obrigada. Então, assim, a negritude, no momento nenhum, a dor de ser negro tá trabalhada no livro, pelo contrário. E é interessante porque eu recebo mensagem de pessoas brancas falando: Elisama, seu livro escancarou o meu racismo porque eu não consigo imaginar seus personagens. As pessoas falam pra mim, eu não consigo imaginar seus personagens, eu não consigo imaginar. Toda vez que eu penso naquela família, eu só penso numa família branca. Porque eu não tô falando de racismo em momento nenhum. É uma família negra bem sucedida financeiramente, então não dá, né? Então indico os meus livros, indico tudo que a Bell Hooks já escreveu na vida. Sim. Mas eu acho até, que... assim, aquelas que vão no guardanapo, eu indico também. Indico muito tudo sobre o amor, pra todo mundo ler. Tudo sobre o amor, dos melhores livros que eu já li na minha vida. Sim. E para as mulheres negras que estão escutando a gente, Irmãs do Inhame. Ai, sim. É um dos livros sim. mais bonitos que a Bell Hooks já escreveu, assim. Ele vale muito ser lido, muito, 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 muito. Acho que é isso. Minhas Podcast. dicas. Podcast. Gente, podcast, ó, pra aprofundar nos temas que a gente tá falando, de infância, eu acho que não me vem nenhuma mente. Mas eu indico muito o Angu de Grilos, que são 2 mulheres negras, que é a Isabela e a Flávia Oliveira, Flávia são Ol, que eu perfeitas. amo as duas. É a minha forma de saber as notícias do que tá acontecendo no mundo hoje, de uma forma racializada, de uma forma com consciência de classe. Então, assim, elas são o meu jornal. E aí eu indico pra todo mundo que quer saber o que tá acontecendo no mundo, mas com um olhar de uma consciência de classe, de raça incrível. Sim. Escuta o Angu de Grilos, porque é maravilhoso. Obrigada, Elisama. Hoje foi, acho que até um pouco não, muito da Gabrielinha foi curado te ouvindo. E é um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Obrigada, Nana, também por ter convidado a Elisama, por estar aqui, ser essa companheira co-host, como dizem os chiques. E você que gostou muito, muito, muito desse episódio, se você gostou muito, amou, você pode dar uma estrelinha em algum lugar aqui. Esqueci que não é vídeo do YouTube, né? Like de YouTube pra quem é de YouTube, Pois like de Spotify pra quem é de Spotify pra quem é de Spotify. Spotify. Mas nós queremos muito que esse podcast é um sonho. Então nós queremos conseguir continuar realizando. Então nós contamos com as curtidas, os comentários, estamos nas redes sociais, Revolução de Afetos, estamos no YouTube, no Spotify e contamos com o seu like. Obrigada. E se você gostar muito, muito, muito mesmo, assim, até mais do que um like, você pode se tornar um apoiador do programa. E aí você vira parte do nosso conselho editorial e pode opinar nos conteúdos, receber conteúdo exclusivo, bater papo comigo com o Gabi. Falar com a gente, que é importante também.
E a gente quer oportunidades de continuar juntas, que a gente se ama. Sim! Elisama, transformou, mudou meu coração. Ai, gente, um prazer Nossa. imenso. Espero que a vida do podcast seja muito longa. Obrigada. E até mais, um grande beijinho e até semana que vem. Ah, esqueci de dar o spoiler da semana que vem. Sim. O spoiler da semana que vem, nós vamos conversar sobre por que tem amor que gera ódio. E os nossos convidados são a musa dos bons drinks, Luísa Marilac. Disseram que ela estava na pior, mas se você está na pior, porra. Já tá bem, E então, o né? Murilo, também conhecido como Muro Pequeno nas redes sociais, que é acadêmico, ativista LGBTQI+, e ícone de pesquisa sobre afetos. Não perca. Que lindo. Assim, no dia em que eu me dei conta de que eu era gay, o primeiro pensamento foi esse. Ah, era isso, todo esse tempo. Esse foi o primeiro pensamento. O segundo pensamento foi, e Jesus com isso? Ah, que nada, tipo, Jesus tá ótimo, entendeu? Deve estar felizão que eu me realizei aqui Claro. com a pessoa que eu sou, né? Com tudo de mim, assim. Oi! Ê. Ai, foi muito bom. Nossa, dá pra ficar aqui o mês Tem inteiro. várias, eu não sei se vocês fizeram, mas eu tava